Olá, gente, bom dia. Deus abençoe o nosso dia hoje, amém? Que a graça do Senhor esteja conosco, que as misericórdias do Pai, se renovem em nossas vidas hoje, que possamos receber a porção de misericórdia, de bondade, de graça, de perdão que nós precisamos e que também possamos liberar essas porções para as pessoas que estiverem ao nosso redor no dia de hoje. Amém? Hoje a gente vai dar continuidade ao Sermão do Monte sobre os bem-aventurados que o próprio Jesus nos ensinou. Já fizemos alguns vídeos sobre alguns desses, E hoje a gente vai dar continuidade. Então vamos ler Mateus 5 para a gente ver onde a gente parou. Diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E agora é o de hoje, que é: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Esse versículo, esse bem-aventurado, é o X da questão. É o X da questão para saber aqueles que estão verdadeiramente em Cristo e aqueles que ainda não estão verdadeiramente em Cristo. Porque somente aqueles que têm fome e sede de justiça têm o clamor por Jesus. Porque a palavra de Deus diz lá em João 6 que o próprio Jesus falou que ele era o pão da vida, que aquele que tem fome e sede vai até ele, porque aquele que se alimentar dele nunca mais terá fome, nunca mais terá sede, porque ele é o pão que sacia a nossa fome e a nossa sede. Então que a gente possa ter esse discernimento. Será que eu hoje tenho fome e sede de justiça? Ele é o justo juiz. Nosso sentimento de saciedade, nosso sentimento de estar farto, de estar preenchido, de estar satisfeito, a gente só encontra na porção de Jesus. A gente só encontra na vida de Jesus. A gente só encontra nele. Então, se nós temos fome e sede de justiça, é porque o nosso espírito está clamando por ele e só ele sacia a nossa fome, a nossa sede. Ter fome e sede de justiça é não se conformar com as coisas desse mundo, como é uma ordem da Bíblia. Ter fome e sede de justiça é ficar totalmente contrário às coisas que a gente vê na televisão e não achar normal, e não achar é assim mesmo, e ser negligente. Então isso, uma pessoa que vê, que participa, que está perto de injustiças e não se manifesta e não se revolta, em clamor por Jesus, é uma pessoa totalmente fora de Cristo. Porque Cristo não se conforma com as coisas desse mundo, quem está em Cristo. Então isso é um X da questão, é um alerta para saber se nós estamos verdadeiramente em Cristo. E ter fome e sede de justiça não é que você vai lá fazer justiça com as suas próprias mãos, não. Uma pessoa que tem fome e sede de justiça é uma pessoa que clama, Maranata. É uma pessoa que clama, ora vem Senhor Jesus. É uma pessoa que não se conforma e grita mesmo que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Porque quando a gente tem esse entendimento que só Jesus é capaz de saciar a fome e sede de nós, que ele é o pão da vida, que ele é o justo juiz, que ele virá rasgando os céus, ele virá como um juiz, E ele vai colocar todas as coisas no lugar. Então, quando a gente tem esse entendimento que a justiça está sobre o juiz, que é Jesus, que é o nosso Deus, a gente clama pela vinda dele aqui na terra. Consegue entender? Muitas das pessoas têm medo, não quer falar sobre isso, Não, Jesus virá,
tanta gente que fala isso, ele nunca veio, tem tanta gente que... Não, aqueles que têm fome e sede de justiça, clama todos os dias, ora vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, seja feito o teu reino. Todos aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos, porque ele virá. Ele virá com a sua justiça, ele virá com a sua bondade, ele virá com a sua misericórdia, ele virá. E quando ele vier, todo joelho se dobrará, toda injustiça será tratada, toda injustiça será convertida em justiça, será julgada. Então, aqueles que têm fome e sede de justiça são aqueles que conseguem clamar do fundo da sua alma, do seu espírito, Maranata, que significa, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, e coloca ordem nesse lugar. Vem e seja feita a tua vontade. Vem o teu reino, vem a tua justiça sobre nós. A palavra do Senhor diz que devemos buscar em primeiro lugar o Senhor, o teu reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, aquele que tem fome e sede de justiça busca em primeiro lugar se alimentar dele, olhar para ele, para que todas as coisas vos serão acrescentadas. O que é que você tem fome? Do que é que você deseja? O que você deseja? Se a gente parar para perguntar para as pessoas aleatoriamente, elas vão falar que deseja algo de consumo. E o que é consumo? Você consome, você pega e some. E você vai ter que voltar de novo, porque seu consumo vai acabar, você vai desejar consumir e sumir outra vez. Mas a palavra de Deus diz que aquele que tem fome e sede, que vai nele, será farto, que vai comer do pão da vida que é ele, será farto e nunca mais terá fome e sede. Não é uma questão de consumo, é uma questão de ser saciado verdadeiramente. Consegue entender o poder desse bem-aventurado aqui? Realmente bem-aventurado é aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Imagine você ser farto da justiça de Deus. Imagina você ter a justiça do Senhor sobre você com fartura. Enquanto ele não vem, né? Enquanto ele não vem debaixo daquele movimento triunfal que a gente tanto espera, nós devemos ser representantes de justiça dele. Você sabia? Que onde você chegar, a injustiça deve ser sanada, a injustiça deve ser desfeita. Não porque você vai fazer justiça com as suas próprias mãos, mas porque você carrega o Espírito Santo, você carrega a presença de Deus. Então, quando a gente chega num lugar, a injustiça deve ser desviada de nós. Consegue entender? Quando a gente chega no lugar, nós devemos representar a justiça de Deus, nós devemos ser irrepreensíveis, nós devemos ter uma conduta irrepreensível, nós devemos ter uma conduta que expresse a justiça de Deus, que nós devemos olhar, como o Senhor fala, para os órfãos, para as viúvas, para os necessitados, e sim fazer a vontade de Deus, que é ajudar, que é ser uma luz, quer ser uma fonte de justiça para esse tipo de pessoas. Que a gente possa olhar para o mundo e não se conformar, que a gente possa olhar para uma criança que tem fome, que passa necessidade e não se conformar e fazer o que puder, faça o que puder, seja você a diferença onde você estiver, seja você a justiça onde você estiver, não por conta da sua força, das suas mãos, mas porque você carrega, você é farto da justiça. Se você tem fome e sede de justiça, a palavra está falando que você será farto disso. Então peça sabedoria para Deus, para saber o que você pode fazer no ambiente que você está, mesmo que seja pouco, mesmo que seja pequeno, o que você faça, você vai ser conduzido pelo Espírito Santo. Então, mesmo que seja você apontar um lápis para alguém que não consegue, mesmo que seja você denunciar uma pessoa que está sofrendo maus tratos aí do seu lado, então que a gente não venha ser negligente, que a gente não venha se conformar, que a gente não ache normal a injustiça, mas que a gente possa fazer a diferença onde estivermos, porque se nós temos fome e sede de justiça, nós estamos fartos dela, nós estamos cheios dela.
E essa justiça não vem do homem, vem de Deus, porque Ele é o justo juiz, Ele é revestido de glória, Ele virá, né? E fará toda a terra se dobrar diante dele, todo olho verá, toda língua confessará que só ele é Deus, só ele é justo juiz. E esse dia chegará. Então, enquanto você e eu temos fome e sede de justiça, nós estamos clamando: vem, Senhor, vem, Jesus, faça a tua vontade, vem, Pai, vem o teu reino, vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que essa palavra de hoje possa trazer mudança verdadeiramente na nossa vida. Que a gente não venha ter fome e desejo e fome e sede de consumo, de consumir a palavra, só pegar o que eu quero e ir embora, de consumir Jesus, só pegar a minha bênção, o meu milagre e ir embora. Não, não consuma Jesus, não consuma a palavra. Se alimente verdadeiramente dela, viva ela, porque dessa forma seremos fartos. Eu não quero só vir buscar um copinho e sair correndo, não. Eu quero transbordar, eu quero ser farto, cheio do que o Senhor tem para mim. Amém? Que a gente venha ter esses pensamentos, que a gente possa verdadeiramente ser um bem-aventurado nessa terra. Deus abençoe.